Yasmin trabalhava há anos como faxineira em uma das mansões mais imponentes da cidade. Desde que foi contratada, ouviu uma regra que lhe soava estranha. O quarto de hóspedes do fundo nunca deve ser aberto. Limpe só por fora e não faça perguntas. No começo ela achou normal. Casas ricas sempre tinham excentricidades e patrões autoritários gostavam de impor limites só para mostrar poder. Mas com o tempo, algo naquele quarto começou a tirar o sono dela. Era uma porta sempre trancada. Ao redor, o corredor vivia mais frio do que o resto da casa, como se o ar ali nunca circulasse. Às vezes, enquanto encerava o chão, Yasmin jurava ouvir passos abafados vindos lá de dentro. Em outras ocasiões, era um choro baixo, quase como se alguém estivesse sufocando o próprio som para não ser descoberto. A patroa, Dona Carmen, era uma mulher elegante, com sorriso educado, mas de olhar duro. Sempre reforçava: Yasmin, você já sabe. Esse quarto não é da sua conta. O patrão, Dr. Álvaro, político influente, falava ainda menos. O tipo de homem que todos respeitavam na rua, mas que dentro de casa tratava empregados como se fossem invisíveis. Yasmin tentava ignorar. Tinha 2 filhas pequenas para criar e precisava desesperadamente daquele salário. O que menos queria era arrumar confusão com gente poderosa. Mas o destino não perdoa a curiosidade. Inscreva-se aqui no canal para não perder histórias reais e chocantes como essa. E deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Quem sabe a próxima história pode ser da sua região. Numa tarde chuvosa, enquanto limpava os armários do corredor, Yasmin percebeu algo diferente. A porta do quarto estava mal, fechada. A chave não tinha girado por completo. Talvez por descuido, talvez porque alguém saiu apressado, seu coração começou a bater mais rápido. As palavras da patroa ecoaram em sua cabeça como um alerta. Nunca abra essa porta. Mas junto ao medo, crescia outra sensação, uma estranha responsabilidade. Se havia alguém ali dentro pedindo socorro, ela não podia simplesmente virar as costas. Segurou a maçaneta com a mão trêmula, olhou para os lados, certificando-se de que não havia ninguém no corredor. O silêncio da casa era tão denso que parecia gritar. Com um empurrão suave, a porta se abriu, revelando a escuridão. Um cheiro forte de mofo e algo mais, talvez suor antigo, talvez dor, escapou do quarto. "Tem alguém aí?" Yasmin sussurrou, quase arrependida de sua ousadia. Do fundo, uma respiração ofegante respondeu. E logo depois, uma voz fraca, quebrada, como se tivesse sido calada por muito tempo. "Por favor, não conte a ninguém que me viu." Yasmin levou a mão à boca para não gritar. Seus olhos demoraram alguns segundos para se acostumar à penumbra. Foi então que viu a silhueta de uma pessoa sentada no canto, coberta por um lençol velho, os pulsos marcados por algo que parecia ter sido cordas e um olhar de desespero que ela jamais esqueceria. Seu mundo desmoronou. Naquela mansão onde ela só queria ganhar o pão de cada dia, existia um segredo capaz de arruinar vidas, inclusive a dela. Yasmin recuou um passo, sem saber se fechava a porta e fingia nunca ter visto, ou se aproximava para ouvir a verdade que aquela figura misteriosa carregava. E foi nesse instante que uma sombra surgiu atrás dela no corredor. Yasmin quase deixou o balde cair de suas mãos quando sentiu a presença no corredor. Virou-se lentamente e encontrou Dona Carmen parada atrás dela, o rosto frio como mármore. "O que está fazendo aqui, Yasmin?" perguntou num tom cortante que escondia mais ameaça do que curiosidade. O coração da faxineira disparou. Tentou inventar rápido. "Eu achei que a porta estava mal fechada, senhora." "Vim apenas trancar." Carmen não respondeu de imediato. Seus olhos estreitos miravam Yasmin como se pudessem atravessar sua alma.
Então, com um gesto rápido, a patroa empurrou a porta e fechou com força, girando a chave 2 vezes. Já lhe disse que esse quarto não é da sua conta. Se quiser manter o emprego, nunca mais se aproxime dele. Yasmin baixou a cabeça, fingindo submissão, mas por dentro estava em choque. A voz fraca que ouvira não era fruto de sua imaginação. Havia alguém ali dentro, e agora sabia que os patrões estavam diretamente envolvidos. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Yasmin não conseguiu dormir. O olhar suplicante da pessoa encurralada no quarto não saía de sua mente. Quem era? Um parente indesejado? Um inimigo preso para sempre? Ou algo ainda mais sombrio? Nos dias seguintes, tentou agir normalmente. Limpava, cozinhava, passava pano nos móveis caros da mansão. Mas cada vez que passava pelo corredor do fundo, sentia um arrepio percorrer sua espinha. Até que, numa manhã, quando ficou sozinha na casa, os patrões haviam saído cedo para um evento político. Yasmin voltou ao quarto proibido. Encostou o ouvido na porta e ouviu novamente a respiração fraca, como um sussurro de vida escondida. "Quem está aí dentro?" murmurou. Silêncio. Depois, a mesma voz que ouvira antes, quase apagada. "Meu nome é Elisa. Por favor, me ajude." Yasmin sentiu as pernas tremerem. "Por que está trancada aqui? Quem é você?" Do outro lado, a resposta veio entrecortada com o peso de anos de dor. "Sou filha deles." O mundo de Yasmin girou. Filha? Como assim? A patroa e o patrão tinham 2 filhos já adultos que estudavam fora e raramente apareciam em casa. Mas nunca, em todos os anos, alguém mencionou uma terceira herdeira. "Eles me escondem, desde criança. Dizem que sou uma vergonha para a família." Yasmin recuou um passo, o coração disparado. Começava a montar as peças de um quebra-cabeça cruel. Talvez Elisa tivesse alguma deficiência ou algum segredo que os pais poderosos não queriam expor ao mundo. E em vez de amor, escolheram a prisão silenciosa. Antes que pudesse continuar a conversa, um barulho de carro chegando a fez correr para longe dali. Pegou o pano de chão e fingiu limpar a sala quando Dona Carmen entrou. A patroa a observou com desconfiança, mas nada disse. Yasmin, porém, sabia que não poderia mais fingir indiferença. Agora tinha a verdade latejando dentro dela. Aquela família escondia uma filha como se fosse um objeto indesejado. E o dilema crescia. Se contasse a alguém, poderia ser esmagada pelo poder dos patrões. Mas se calasse, carregaria o peso de ser cúmplice de um crime cruel. A cada dia, a tensão aumentava. E Yasmin tinha a sensação de que, cedo ou tarde, aquela porta trancada mudaria não só a vida de Elisa, mas também a dela. Yasmin passou os dias seguintes como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Cada vez que via Dona Carmen desfilando com seu ar altivo, ou o Senhor Francisco, o patriarca, saindo engravatado para encontros políticos, sentia um nó na garganta. Como alguém poderia esconder a própria filha como se fosse um fardo? Mas a vida da faxineira não permitia luxos como o de largar tudo. Precisava daquele emprego, do salário que pagava o aluguel da kitnet onde vivia e as consultas médicas da mãe doente. E ainda assim, cada vez que passava pelo corredor dos fundos, o apelo de Elisa ecoava em sua mente. Certa tarde, quando os patrões estavam ausentes novamente, Yasmin tomou coragem. Voltou até a porta proibida e bateu suavemente. "Elisa, é você?" Um silêncio breve. Depois, o som metálico de correntes se movendo e a voz frágil respondeu. "Você voltou." Yasmin encostou a testa na madeira fria. "Por que eles fazem isso com você?" A respiração do outro lado soava cansada, quase apagada. "Porque eu não sou perfeita. Porque nasci diferente. Eles dizem que eu envergonharia a família. Meu rosto tem marcas, cicatrizes. Nunca me deixaram sair daqui." Yasmin levou a mão à boca para abafar o soluço.
A cada palavra, a dor daquela jovem parecia atravessar a porta e invadir sua alma. Desde quando você vive assim? Desde sempre. Nunca conheci o mundo lá fora. Apenas esse quarto, as paredes e as vezes, quando a empregada antiga tinha pena, ela me trazia livros escondidos. Mas ela foi embora e eu fiquei sozinha. Yasmin fechou os olhos com força. Sentiu uma revolta ardendo dentro dela. Que tipo de pais faziam aquilo com a própria filha? Você precisa sair daqui, Elisa. Precisa de ajuda. Do outro lado, a voz soou desesperada. Não, eles vão te destruir se souberem que falou comigo. Eles já fizeram isso com outras pessoas. O coração de Yasmin bateu mais forte. Outras pessoas? Elisa hesitou. Depois respondeu em um sussurro trêmulo. Houve uma babá muitos anos atrás. Ela tentou me libertar. No dia seguinte, desapareceu. Eles disseram que ela havia roubado a casa e fugido. Mas eu sei que ela nunca teria feito isso. Um calafrio percorreu a espinha de Yasmin. Agora não era apenas uma questão de manter o emprego. Ela estava lidando com pessoas capazes de qualquer coisa para manter o segredo da família intocado. De repente, passos ecoaram no corredor. Yasmin deu um pulo para trás, quase tropeçando no balde. Dona Carmen surgiu, olhando-a fixamente. Ainda está por aqui, Yasmin? Não tem serviço na cozinha? Já vou, senhora. Tentou responder, com naturalidade, engolindo o pânico. Carmen se aproximou da porta, passou a mão pela maçaneta como quem marca território e lançou um olhar gelado para a empregada. Nunca se esqueça, algumas portas devem permanecer fechadas. Naquela noite, Yasmin não conseguiu pregar os olhos. Ficava imaginando o rosto de Elisa, o medo em sua voz, a solidão estampada em cada palavra. Pensava também na babá desaparecida. Será que havia sido silenciada? O dilema crescia dentro dela. Se ajudasse Elisa, arriscaria a própria vida. Se calasse, viveria com a culpa de ser cúmplice de uma injustiça monstruosa. Mas Yasmin era feita de carne e coração. E sabia que já estava envolvida demais para recuar. Ela precisava decidir antes que fosse tarde. Nos dias seguintes, Yasmin não conseguiu mais trabalhar com a mesma tranquilidade. Cada canto da mansão parecia esconder olhos invisíveis e cada passo que dava ecoava como se denunciasse sua presença. Enquanto limpava a biblioteca, seus olhos percorriam as estantes abarrotadas de livros e objetos antigos. Foi ali que percebeu pela primeira vez uma pasta esquecida no alto da prateleira. Ao puxá-la, quase deixou tudo cair. Dentro havia documentos, recortes de jornal e até uma certidão de nascimento. O nome nela escrito fez o sangue gelar em suas veias. Elisa Fonseca. A mesma voz que ouvira atrás da porta. A filha que não existia. Folheando rápido, encontrou uma notícia antiga. Escândalo atinge família tradicional. Filha nascida com deformidades é alvo de boatos sobre abandono. O recorte estava amarelado, mas Yasmin entendeu tudo. Os patrões tinham enterrado aquela história, literalmente trancando a filha para manter as aparências intactas. De repente, passos pesados no corredor. Yasmin guardou tudo às pressas, quase esmagando os papéis contra o peito. O Sr. Francisco entrou na sala, com a expressão dura. Mexendo em quê, Yasmin? Ela tentou sorrir. Apenas tirando o pó, senhor. Ele a fitou por um longo instante, depois deu um meio sorriso que mais parecia uma ameaça. Não esqueça, nesta casa há segredos maiores do que você pode imaginar. E segredos custam caro. O coração dela disparou. Tinha certeza de que ele suspeitava. Naquela noite, Yasmin voltou ao quarto de hóspedes. Bateu de leve e ouviu Elisa responder, com a voz fraca. Você encontrou alguma coisa? Yasmin contou sobre os documentos, sobre a reportagem escondida. Elisa chorou baixinho. Então é verdade.
Eles sempre disseram que eu era uma vergonha. Eu só queria viver, Yasmin. Só queria ver o sol. Yasmin apertou a maçaneta com força, tomada por uma coragem súbita. Eu vou te tirar daqui, custe o que custar. Mas mal terminou de falar, ouviu um estalo atrás dela. A porta do corredor se fechou com violência. Quando se virou, Dona Carmen estava ali, com os braços cruzados, os olhos como punhais. Então, é isso? Anda se metendo onde não deve? Yasmin sentiu o corpo gelar. Eu só estava limpando. Carmen avançou lentamente, o salto dos sapatos ecoando como um relógio de sentença. Você acha que é a primeira a sentir pena dela? Outras já tentaram, todas pagaram o preço. Você tem mãe doente, não tem? Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O coração de Yasmin quase parou. Carmen sabia de sua vida fora dali. Estava sendo vigiada. Naquela noite, de volta à sua kitnet, Yasmin mal conseguiu respirar. Olhou para a mãe dormindo na cama ao lado, frágil e dependente. Chorou em silêncio, dividida entre a vontade de salvar Elisa e o medo de colocar sua família em perigo. Mas algo dentro dela já tinha mudado. Sabia que não podia mais voltar atrás. Nos dias seguintes, começou a planejar em segredo. Guardava pequenas porções de comida em um pano, enchia garrafas de água escondidas e pensava em como poderia abrir a porta sem ser vista. Elisa, cada vez mais abatida, dizia: eles vão perceber. Eles sempre percebem. Mas Yasmin apenas respondia: confie em mim, eu não vou deixar que acabem com você. Só que Carmen e Francisco eram mais astutos do que ela imaginava. Os olhares deles a seguiam por todos os cômodos. Os sussurros cessavam quando ela entrava. E uma noite, ao voltar para casa, encontrou o portão da sua rua entreaberto e teve a sensação clara de que alguém havia mexido em suas coisas. O recado estava dado. Ela estava sendo observada. Mesmo assim, Yasmin decidiu que não podia parar. O medo já não era suficiente para calar sua consciência, mas o que ela não sabia é que, ao dar o próximo passo, colocaria não apenas sua vida em risco, mas também a de Elisa. Yasmin não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem de Elisa atrás da porta, implorando por liberdade. O peso do segredo já não cabia dentro dela. Na manhã seguinte, decidiu arriscar tudo. Levou em sua bolsa as chaves reservas que tinha encontrado no depósito de ferramentas. Tinha decorado os horários da família. Carmen passava a manhã em reuniões sociais, Francisco trancava-se no escritório e os empregados mais antigos eram instruídos a não se aproximar do quarto de hóspedes. Era o momento perfeito. Com o coração batendo no pescoço, Yasmin entrou no corredor proibido. O som de suas próprias respirações parecia gritar. Enfiou a chave na fechadura e, pela primeira vez, a porta cedeu. Elisa estava encolhida no canto, os cabelos desgrenhados, os olhos marejados. Quando viu Yasmin, abriu um sorriso frágil, quase infantil. Você voltou? Yasmin correu até ela. Sim, mas agora é para te tirar daqui. Colocou a mochila nas costas de Elisa, passou o braço por sua cintura e a ajudou a ficar de pé. A moça tremia como se tivesse desaprendido a andar. Elas desceram em silêncio pelas escadas de serviço, Yasmin rezando para que ninguém aparecesse. Mas ao chegarem ao hall de entrada, a porta principal se abriu com violência. Carmen estava ali, acompanhada de Francisco. Ambos os olhares eram como lâminas. Eu avisei, Yasmin, disse Carmen, a voz baixa e cortante. Você não tem ideia da destruição que está trazendo para si mesma. Francisco se aproximou com calma, como um predador cercando a presa. Lealdade, Yasmin. É tudo o que pedimos. Você fez a escolha errada. O corpo de Yasmin tremeu, mas não recuou. Isso é desumano. Ela merece viver. Não é um monstro. É só uma filha rejeitada.
Os patrões se entreolharam. E naquele instante, Yasmin teve certeza. Eles fariam qualquer coisa para manter o segredo. Elisa agarrou a mão de Yasmin com força. Não me deixe aqui, por favor. A súplica atravessou o coração dela como uma faca. Yasmin respirou fundo. Então, fez algo que jamais pensou que teria coragem. Gritou. Gritou tão alto que os ecos ecoaram por toda a mansão. Socorro! Socorro! Tem alguém preso aqui dentro? Os empregados, que sempre desconfiaram das proibições, correram até o hall. Em poucos minutos, vozes se misturavam, olhares horrorizados caíam sobre Elisa, e o segredo cuidadosamente escondido por anos se despedaçava. Carmen, desesperada, tentava controlar a narrativa. Ela é doente, precisava de cuidados especiais, mas ninguém acreditava. A presença de Elisa, magra, debilitada, com os olhos implorando por compaixão, falava mais do que qualquer justificativa. A confusão chamou a atenção até da vizinhança. Logo a polícia foi acionada. Yasmin tremia, mas não recuava. Entregou os documentos que havia encontrado na biblioteca como prova. E quando Carmen tentou acusá-la de roubo e invasão de privacidade, outros empregados se manifestaram, confirmando suspeitas antigas. Foi o início do fim para aquela família. Francisco foi conduzido para interrogatório, Carmen também. A verdade se espalhou nos jornais em questão de horas. Família tradicional mantinha filha em cativeiro dentro da própria mansão. Mas para Yasmin não houve vitória. Dias depois, enquanto esperava um ônibus para visitar a mãe, percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto estacionou na rua deserta. Um homem desconhecido abaixou o vidro e disse em voz baixa: "Você mexeu com gente poderosa. Eles podem estar presos, mas os amigos deles não estão." Yasmin entendeu o recado. Sua vida nunca mais seria a mesma. Apesar disso, não se arrependeu, porque cada vez que via Elisa no abrigo, onde agora recebia cuidados, sorrindo timidamente para o sol que há anos não via, sentia que sua escolha havia valido a pena. O preço da verdade foi alto. Yasmin perdeu o emprego, passou a viver sob medo constante e sabia que a qualquer momento poderia pagar ainda mais caro. Mas, no fundo, ela tinha a certeza de que havia feito o que era certo. E, entre o silêncio e a verdade, escolheu gritar. Histórias reais nem sempre têm finais felizes. Inscreva-se aqui no canal para não perder histórias de vida como essa.